E aí, gente, beleza? Hoje eu vim fazer a review do capítulo 783 de One Piece. Bom, então vamos começar. Esse capítulo foi um capítulo muito bom, que mostrou vários parâmetros que a gente ainda não conhecia sobre o Gear 4. Começando então, eu queria ressaltar o ponto da força e da resistência do Doflamingo. Porque depois de levar esse e esse golpe, ele ainda se manteve em pé e até onde eu vi não levou todo esse dano que eu achei que tinha levado, pelo menos na minha opinião. E Dressrosa também está se mostrando um arco assim excelente. Perdão. Um arco assim excelente nesse quesito de força do vilão, né? O poder de luta dele é, olha, poder de luta virou que é Dragon Ball isso. Olha, sensacional. Hum, Outra coisa que me chamou muita atenção pelo nome do capítulo, de cara eu não liguei o nome à pessoa, mas depois de ler lá as últimas páginas eu vi que Guts era o narrador do Coliseu, o mesmo cara que se tornou muito fã do Lucy, né? Que pra quem não sabe foi o nome que o Ruffy usou pra poder lutar no Coliseu pra tentar ganhar a Mera Mera no Mi. O Guts trouxe um exército inteiro para poder defender o Ruffy depois que o Gear 4 acabou. E isso mostra assim a capacidade que o Oda tem de trazer, de ressuscitar personagens que à primeira vista não iam ser importante numa segunda parte da trama, né? No desenrolar da trama. Porque eu pensei quando eu vi o Guts, poxa, o que mais esse cara pode fazer além de ser o alívio cômico do negócio? Agora, outra coisa que se desenrolou, que muita gente já estava esperando, inclusive eu também estava, que é o confronto do Sabo com Jesus Burgs. Então, realmente, naquela cena que o Sabo estava se locomovendo, estava correndo, ele estava indo em direção ao Ruffy. Porque, como ele disse no começo do capítulo, ele sempre vai apoiar o Ruffy. Outra coisa que chama a atenção, não diria confirmando, mas acentuando mais ainda a suspeita de todo mundo, é que o Jesus Burgs, depois que vê o Ruffy caindo já sem o Gear 4, ele fala que vai acabar, né, matar o Ruffy pra pegar perdão, para pegar a Gomu Gomu no Mi. O que significa que realmente pode ser que aquela bolsa nas costas dele não esteja apenas cheia de smiles, mas também pode ser que tenha as Akuma no Mis dos executivos da família Don Quixote. Porque se ele vai pegar a Gomu Gomu no Mi, o que garante que ele não pegou o resto? Agora um ponto... antes disso, outra coisa assim que pra mim foi o ápice do, eu não diria o ápice, mas para informação foi uma parte muito importante pra gente ver os limites do Gear 4, que foi, eu quero fazer um vídeo específico só falando disso, mas foi a questão do Ruffy perder todo o haki do corpo depois que ele usa o Gear 4. Ele mesmo fala que não pode mais usar haki por 10 minutos. Inclusive essa é a função do Guts a partir dali na trama. Ele e o exército que ele trouxe vão segurar de gladiadores lá do Corigeu, do Corrigium, né? Vão segurar o do Flamengo por 10 minutos. Ou tentar, pelo menos. Pro Ruffy poder recuperar o Haki. Cara, isso demonstra que o Gear 4, apesar de ser aquela velocidade suprema que ele tem os seus limites e tem seus contras, né? E esses contras são bem, até que bem altos. Agora um ponto negativo que já tá começando a me incomodar muito é a conclusão da gaiola. Em questão a locomoção do Zoro me preocupa bastante, porque ele é o cara que sempre se perde do grupo, né? Mesmo com o Kinemon perto, isso não inspira muita confiança. E cara, só essa gaiola já tá. Essa gaiola, assim que eu digo, é no quesito
claro, ela, como a Gaiola, como ela é muito boa porque ela bota mais pressão ainda numa coisa que já tá fodida. Mas a questão do Zoro ir até ela, isso pra mim já tá demorando demais. Eu pensei, porra, essa Gaiola já não tava quase na cidade? Já não tava sobrando só quase ali o centro da cidade? Como é que o Zoro ainda não chegou nessa bosta? Mas é isso aí, né? Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos. Mas a Gaiola já tá começando a me incomodar. Outra coisa que eu queria dar outra ênfase mais uma vez é a questão do Jesus Burgs querendo pegar a Gomu Gomu no Mi. Cara, isso quer dizer que ele pode ter pegado não apenas Smiles naquela bolsa dele, mas também as Akuma, como eu já disse anteriormente, as próprias Akuma no Mis dos executivos da família Don Quixote, porque pensa só, se ele rouba a Gomu Gomu no Mi, o que impede ele de roubar a fruta, o fruto do Gladius ou o fruto do Treble, velho? Olha só. E se isso acontecer, e pra mim, se existir mesmo essa habilidade, não, se existir não, a gente já viu que existe em Marineford. Então, pra mim, o Barba Negra arranjou uma maneira de distribuir essa habilidade dentre o seu grupo. Porque a gente viu em Marineford que ele roubou o... Como é que é o nome daquela porra? A Gura Gura no Mi, né? É o fruto do Barba Branca. Se não for, eu vou deixar uma anotação aqui no vídeo. Mas eu acho que é a Gura Gura no Mi, o fruto do terremoto. Que ele roubou do Barba Branca. E, cara, o Barba Negra... enfim. Pode ser que ele tenha conseguido desenvolver essa habilidade. Eu não quero entrar muito nesse âmbito porque eu também quero fazer um vídeo específico sobre isso mais pra frente. A outra coisa que me chamou muita atenção foi, cara, como existe uma relação entre frutos apelões e a capacidade do cara de se desenvolver rapidamente com aquele fruto, né? Porque, claro, todo fruto bem desenvolvido se torna apelão. A Gomu Gomu no Mi abre um mundo novo de possibilidades pro Ruffy. A Opi Opi no Mi, todos eles se tornam apelões, mas eu tô falando de frutos como, por exemplo, a Gura Gura no Mi, que já são apelões por natureza. O Barba Negra, assim que pegou o fruto, já saiu dando soco de terremoto no vento e tal. E, cara, o Sabo tá há pouco tempo com esse fruto e já tá... Ele já combateu o Fugitória no começo do arco, o que é uma coisa muito forte, assim, né? O Ruffy, com os seus anos de Gomu Gomu no Mi, não conseguiu combater os almirantes. Tá certo que foi no pré-time skip, ele só tinha o Gear Second e o Gear Tardo, mas ainda assim, né? E sem falar que o Sabo é o mestre do Haki com aquele Dragon Claw dele. E, cara, eu acho que esse embate vai ser um embate muito bom, assim, a questão do Sabo contra o Jesus Burgs. Jesus Burgs, isso não tá bem estabelecido, mas pra mim ele é o segundo no comando do bando do Barba Negra. Como é que se fala? O imediato do Barba Negra. Ele é muito forte. E olha, ele vai dar um trabalho pro Sabo, hein? E, claro, outra coisa que eu quero ressaltar para finalizar o review do capítulo são os limites do Gear 4. Por que eu vou entrar nesse âmbito de novo? Porque antes eu tava achando que... Nossa, cara, quando eu vi o Gear 4 eu falei primeiro... Caralho, que coisa foda! Mas daí depois que eu pensei, cara, o do Flamengo vai ser... Só que faltava era o do Flamengo ser derrotado só pra provar a força do Gear 4. Mas a gente tá vendo que não é isso que tá acontecendo. Até no capítulo passado, o do Flamengo levou aquela... Léo Bazooka! E todo mundo achou que a luta tinha acabado ali, né? Coisa que não acabou. O do Flamengo ainda se levantou e bem, razoavelmente bem. Então, o que acontece? A gente viu que apesar do Gear Force ser tudo isso de poder, ele ainda tem seus limites, né, cara? Isso é muito bacana de ver porque tu nota que ainda não é um power-up incrível, mas ainda não é o topo que o Ruffy pode atingir.
Porque como o próprio do Flamengo disse, ele só começou a alcançar o poder do despertar. Bom, gente, então era isso. Aqui minha colinha, como sempre, né? Esse foi o review do capítulo 786, Guts. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se é novo no canal, se inscreva, tem conteúdo semanalmente. E logo, essa semana, provavelmente eu vou estar trazendo review da minha primeira HQ, Batman Corte das Corujas, dos 952. É muito bom, eu recomendo, não percam. Então é isso, Otaku World de transmissão.